Olá, muito bom dia para você. 138 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão no trabalho infantil só no estado de Pernambuco. Para discutir formas de erradicar esse mal, a vereadora Aimee Carvalho convocou uma audiência pública realizada ontem na Câmara. A vereadora Aimee Carvalho, que presidiu a audiência pública no plenarinho da Câmara, abriu o encontro com números alarmantes. Quase 70 milhões de crianças e adolescentes no mundo estão no trabalho infantil, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, são 3,5 milhões de menores de 18 anos nessa situação. E em Pernambuco, 138 mil crianças e adolescentes já começaram a trabalhar antes do tempo, quando deveriam se dedicar totalmente aos estudos e às brincadeiras próprias da infância. A Câmara Municipal é um lugar que esse espaço vai trazer uma repercussão muito grande para conscientizar, como já falei, os nossos governantes e toda a sociedade, daquelas mães infantis que estão no arado muito antes do tempo determinado, do tempo previsto e do tempo necessário para ingressar num serviço tão árduo. Quando as crianças ingressam no trabalho, geralmente são serviços pesados, não é? E aí vai de encontro à saúde. Esse trabalho infantil deixa sequelas, muitas vezes irreversíveis. E é isso que eu como vereadora, pretendo curar e minimizar isso no nosso Brasil, no nosso estado. A parlamentar é autora de 2 projetos na Câmara de combate ao trabalho infantil. Nós temos 2 projetos de leis. Um são uma semana, 5 dias de conscientização. Então, isso será feito na mídia, serão feitos essas propagandas também nas escolas. E outro para que levante uma frente parlamentar para justamente erradicar o trabalho infantil. A legislação diz que os adolescentes só podem trabalhar a partir dos 14 anos e ainda assim como aprendizes. E a partir dos 16 anos, com restrições. Eles não podem, por exemplo, trabalhar em atividades perigosas, insalubres ou no turno da noite. O representante do Ministério Público do Trabalho, na audiência pública, afirmou que o primeiro passo para erradicar o trabalho infantil é conscientizar a população. Porque, por exemplo, uma criança que engraxa sapato, que vende doce, que vende pipoca, que trabalha no comércio informal, ela só está ali trabalhando porque tem alguém que compra. Então tem que conscientizar principalmente a classe média de que isso não é bom para a criança, isso não é bom para o futuro do país. E adotar medidas mais duras contra aqueles que exploram. Hoje, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, dentro da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Regularização do Trabalho de Combate ao Adolescente, ele trabalha em torno de 3 projetos principais. Um desses projetos é a cobrança do próprio poder público de políticas públicas necessárias e adequadas para combater o trabalho infantil. Porque não adianta também simplesmente proibir a criança. Nós temos que proibir a criança e dar, na medida do possível, alternativas para que ela possa ocupar o seu tempo, ter um contraturno escolar, o melhor aparelhamento dos núcleos do PET, para que essa criança ela tenha muito mais atrativo em estar num local onde ela pode continuar sendo criança do que num lugar que ela vai precocemente trabalhar, pulando etapa e sendo um adulto de uma menor estatura, de menor tamanho. Então, é importante sim, agora também é importante conscientizar a população, é importante esse tipo de audiência, porque eu costumo dizer que esses recentes episódios aqui que aconteceram em Recife abriram os olhos de muitas pessoas para o problema. Agora, cabe ao poder público fazer com que esses olhos dessas pessoas continuem sempre abertos. E essa audiência também, penso eu, que é o momento para que as pessoas reflitam, pensem e mantenham os olhos abertos para esse problema, para combater de frente, para ver se, num período mínimo possível, a gente consiga, sim, erradicar o trabalho infantil em nosso país. A Superintendência Regional do Trabalho fiscaliza e pune as empresas que contratam crianças e adolescentes e também transfere esses menores para a função de aprendiz quando existe essa possibilidade. Se ele não estiver na idade permitida, que seria a partir dos 14, na condição de aprendiz, a empresa vai ser autuada e vai ser obrigado a pagar as verbas rescisórias dessa jovem, né? Além de todos os autos de infração decorrentes do trabalho infantil. E aí vocês tentam remover para o trabalho aprendiz? Isso, aí a gente encaminha esse jovem, ele vai entrar no nosso cadastro para ser encaminhado para formalizar um emprego legal e permitido numa empresa através da aprendizagem.
Começamos o ano passado com um pequeno número de empresas, em torno de 11, e esse ano ainda não tem um número concreto, mas com certeza vai ser maior. E nós estaremos certificando as empresas que contrataram os jovens retirados do trabalho infantil com um certificado que foi criado pela Superintendência Regional do Trabalho, que esta empresa contribui para a erradicação do trabalho infantil. O jornalista Paulo Lago falou das ações do Centro Dom Helder Câmara no combate ao trabalho infantil. A gente tem uma formação de um grupo de adolescentes que vivenciaram a história do trabalho infantil e hoje atuam como multiplicadores. A gente está atingindo um número de mais de 1.600 crianças e adolescentes em escolas sobre o tema, falando do tema também do trabalho infantil, levando o tema do trabalho infantil nas escolas, que é muito importante isso. Uma forma de estar conscientizando, chamando a atenção de muitos alunos que acabam também trabalhando. A gente tem isso. E também temos a atuação política de acompanhar as políticas dos planos municipal, né, que está parado. A gente não está sabendo como é que está sendo executado o plano municipal e o plano estadual, que será revisado ano que vem pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente. O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, criado há cerca de 10 anos e que reúne 22 instituições governamentais e não governamentais, também enviou um representante à audiência pública, a advogada Tamila de Mello. Uma das principais causas do trabalho infantil é a forma como as pessoas entendem o trabalho infantil, ou seja, a culturalização do trabalho infantil. Então, a partir que nós temos de que é aceitável na sociedade a criança de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos estar trabalhando, que os pais acham normal porque eles trabalharam na sua época e sobreviveram, estão vivos e deram homens e mulheres, então isso é algo que precisa ser combatido. Então nós estamos em um outro contexto, nós estamos numa outra época em que nós entendemos que o lugar da criança é na escola. Então em que nós precisamos valorizar que a educação ela deve ser primordial na vida da criança e paralelamente à educação nós temos o lazer, que a criança também na sua fase, na sua condição de criança, ela precisa ter momentos de lazer, momentos em que ela possa interagir, participar de projetos sociais. Muitas das famílias submetem os seus filhos à questão do trabalho infantil porque existe uma carência familiar em termos de rendimento que precisa de facto ser combatida pelo governo municipal, pelo governo estadual, pelo governo federal. Ou seja, precisa haver uma interação de 3 esferas políticas para que haja rendimento suficiente e condições para os pais sustentarem os seus filhos com uma qualidade de vida mínima, sem que haja necessidade deles de forçarem os seus filhos a condições de trabalho infantil. Os vereadores Luiz Eustáquio e André Regis também prestigiaram a audiência pública, além da deputada federal Luciana Santos, que é relatora da CPI na Câmara dos Deputados, que vai investigar o trabalho infantil no Brasil. No próximo bloco, os destaques no plenário da tarde de ontem. Fique aí que o intervalo é rapidinho.